Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo e nós vamos conversar um pouco hoje sobre oncologia de precisão. A oncologia de precisão é uma forma moderna de entender, diagnosticar e tratar os pacientes com diagnóstico de câncer. Então ela se baseia no conceito de que a testagem molecular complementa o diagnóstico patológico da doença. Então hoje, se um paciente tem um diagnóstico de câncer de pulmão, o patologista oferece a informação de que é um adenocarcinoma de pulmão. Isso para o oncologista não é mais suficiente, então nós vamos atrás dos sobrenomes desse diagnóstico, das alterações biológicas, moleculares, genéticas por trás daquele adenocarcinoma de pulmão, e são essas alterações que vão permitir que o oncologista escolha a melhor opção de tratamento. Por mais que uma doença tão comum como o câncer de pulmão, que se manifesta com o mesmo fenótipo, um tumor no pulmão, mas do ponto de vista genético, biológico, ela compreende uma pletora de neoplasias diferentes, com assinaturas genéticas totalmente distintas, e nós vamos procurar alguns desses marcadores que vão ajudar a escolher o melhor tratamento. Exemplo, EGFR. EGFR foi a primeira coleção de mutações, foi o primeiro gene cujas mutações descritas foram capazes de guiar o tratamento alvo em câncer de pulmão. Então hoje, todo paciente que tem um adenocarcinoma de pulmão metastático vai passar pela testagem de vários genes, entre eles o EGFR, e se você encontra um EGFR mutado com as mutações clássicas relacionadas à sensibilidade ao tratamento, você vai indicar um inibidor de tirosina quinase, que é um comprimido. Existem hoje no mercado alguns comprimidos, você pode escolher entre eles, e esses comprimidos vão desligar a via ativada por aquele oncogene. Então, um inibidor de tirosina quinase contra exatamente o domínio tirosina quinase do EGFR. Então, esse é o conceito e um exemplo de oncologia de precisão. Então, o projeto Tarsila vai trazer as grandes instituições nacionais no mesmo barco para otimizar o diagnóstico molecular nacional. Isso é fundamental porque nós vamos ser capazes de demonstrar com materiais nacionais, blocos de pacientes nossos, do nosso dia a dia, com todas as alterações que nós encontramos no dia a dia, alterações, como eu estava falando, de pré-analíticas e analíticas, e validar isso de uma forma multi-institucional, como isso é realizado de forma sistemática e profissional, trazendo os melhores resultados para os pacientes no cenário brasileiro. Então, o projeto Tarsila tem todo esse poder e capacidade de integração entre os laboratórios e, mais importante, trazer benefício para os pacientes. Então, os testes in-house têm um benefício espetacular, que é a velocidade de entrega dos resultados. Então, hoje nós temos vários testes no mercado, e um dos grandes problemas que o oncologista enfrenta, e obviamente quando eu falo oncologista, o paciente, é realmente a velocidade com que o resultado é entregue. Um paciente com câncer de pulmão, por exemplo, metastático, frequentemente não pode esperar semanas por aquele resultado molecular. Vocês pensem que ele já passou pelo achado de uma doença em um estágio avançado, passou por tomografia, diagnóstico, às vezes mais de um procedimento, broncoscopia, punção guiada e etc. E até o diagnóstico de uma neoplasia avançada, exemplo, adenocarcinoma de pulmão metastático, PET scan, confirma doença avançada, e ainda temos que esperar o diagnóstico molecular. Então, o diagnóstico molecular tem que ser um facilitador do trabalho do oncologista, um facilitador da oncologia de precisão, e não um processo que vá
dificultar, atrasar ainda mais, o que pode ser um ato contrário à oncologia de precisão, muitas vezes, já que o oncologista pode precisar começar uma quimioterapia genérica enquanto aguarda os resultados. Então, é parte essencial da oncologia de precisão que o diagnóstico seja feito em tempo hábil para permitir a melhor escolha terapêutica na primeira linha. Então, hoje nós precisamos de testes que permitam várias nuances da oncologia de precisão. Eu tenho falado, a oncologia de precisão é um dos alicerces, por exemplo, da medicina personalizada. A medicina personalizada tem os famosos 4 P's, que é preventivo, preditivo, participativo e personalizado. É a medicina moderna. E eu coloco os 5º P, que é a pesquisa. Não tem mais, na era da oncologia de precisão, como separar pesquisa e assistência. Nós vamos atrás do máximo de informações necessárias e se o melhor tratamento for dentro de um protocolo de pesquisa, nós vamos recomendar o tratamento dentro de um protocolo de pesquisa. Esse é um conceito da oncologia como um todo, mas da oncologia de precisão isso é enraizado. Um dos problemas da amostra sair do país é, de fato, a velocidade com que essa amostra retorna ao país. Isso traz problemas para os pacientes, porque às vezes eles precisam fazer outros testes no próprio país, e um dos que a gente mais vivencia é a inclusão em protocolos de pesquisa. Então, para incluir um protocolo de pesquisa, você precisa da amostra desse paciente. Com frequência você precisa tirar ali 15, 20 lâminas desse bloco, ou enviar o bloco inteiro para o exterior, para o estudo clínico em si. Então, o fato do diagnóstico molecular idealmente, o laudo tem que ser rápido, o cuidado com o bloco tem que ser o máximo para gastar o mínimo possível esse bloco de biópsia, que é preciosíssimo, e o material tem que idealmente ficar no nosso país por causa de problemas, de questões como a inclusão em estudos clínicos. Nós publicamos em 2019 na Lancet Oncology alguns conceitos para otimizar a implantação do NGS no Brasil, da testagem molecular avançada em oncologia no Brasil. E um dos conceitos é exatamente a questão da lei de proteção de dados. A gente precisa, primeiro, que os dados dos pacientes sejam tratados de forma... o dono dessa informação é o paciente. Então, para você utilizar essas informações em qualquer outro cenário, seja em pesquisa, seja para fins comerciais, você precisa de autorização. Os dados, mais uma vez, são do paciente. E uma segunda questão, a gente precisa criar, de fato, bancos de dados nacionais. Então, é importante que os laboratórios trabalhem de forma conjunta para conseguir criar esses bancos de dados, já que nós temos uma população tão miscigenada, tão heterogênea do ponto de vista genético, populacional, e de fato as informações da testagem de câncer merecem um grande banco de dados nacional que informe os pesquisadores, informe os médicos oncologistas para desenvolver novas opções de tratamento e, por que não, opções de estratégias de prevenção e diagnóstico precoce de câncer no futuro. Às vezes esses conceitos se confundem, mas se for olhar de forma muito purista, a oncologia personalizada está levando em consideração pessoa a pessoa. É como se você tivesse um biomarcador diferente para cada indivíduo. A oncologia de precisão é um conceito de guerra, que ao invés de você dar um tiro de canhão para tratar aquela doença, você vai dar um tiro certeiro, um tiro preciso para acertar o alvo daquele caso. É um pouco mais correto o termo oncologia de precisão, por quê? Porque, na verdade, a gente está olhando grupos de biomarcadores. Então, por exemplo, o EGFR é um gene que mutado, ele está presente em vários casos, ele está presente em 10 a 20% dos casos de câncer de pulmão não pequenas células. Então, não é tão personalizado assim, já que é um grupo de pacientes cujo câncer apresenta aquela alteração. Então, hoje nós achamos que
conceito oncologia de precisão é um pouco mais verdadeiro do que o termo medicina personalizada ou oncologia personalizada nos dias de hoje. A oncologia de precisão, a terapia-alvo, é como se você fosse abrir um baú. A quimioterapia ou a radioterapia é como se você desse uma marretada naquele baú para abrir o baú. A oncologia de precisão é você saber a chave certa e abrir o baú elegantemente com aquela chave. Então você vai usar de forma muito certeira, de forma muito específica, a chave para desligar o câncer. E para desligar o câncer, você precisa saber a genética do câncer. Você precisa saber a assinatura molecular do câncer. E como que nós sabemos isso? Testagem molecular ampla. Oncologia de precisão depende, terapia-alvo depende de conhecer o alvo daquele caso. É assim que nós fazemos oncologia de precisão. A terapia alvo específica que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 20 anos, que hoje configura o que é chamado oncologia de precisão, mudou drasticamente o tratamento do câncer. Então vocês pensem quão elegante e quão feliz o oncologista fica quando ele diz para o paciente que ao invés de fazer uma quimioterapia genérica, ele encontrou o alvo da doença daquele paciente, que ele vai dar um tratamento alvo direcionado. Muitas das vezes são comprimidos, então o paciente não vai nem ter o estigma de sentar numa sala de quimioterapia para receber a quimioterapia venosa, os efeitos colaterais clássicos de uma quimioterapia. Ele vai muitas vezes pegar uma caixa de comprimidos e vai para casa tomando aquela caixa de comprimidos e vem para consulta periódica, regular, fazer o acompanhamento clínico, laboratorial e por imagem da doença. Então muda drasticamente o entendimento, o estigma e, por que não, o tempo de controle da doença. Então, de fato, nós estamos sim cronificando uma doença que era tido como letal. Ainda em alguns cenários tido como letal, mas que hoje nós, em vários casos, nós temos transformado esse diagnóstico em uma doença crônica que o paciente convive com boa qualidade de vida, recebendo seu tratamento adequado. Então, hoje é fundamental que o oncologista siga os guidelines para testagem molecular. A SBOC inaugura neste novembro de 2020 um capítulo, um white paper, onde estão descritas todas as recomendações nacionais, com base nas agências regulatórias nacionais, com base na melhor literatura, maior nível de evidência. Quais são os pontos, quais são os momentos onde mais está indicado hoje a testagem molecular, neoplasia por neoplasia, tipo por tipo de câncer. Interessante, em alguns tipos de neoplasia, essas testagens podem ser chamadas diagnósticas. Exemplo, NTRK. NTRK é um gene cujas fusões podem acontecer em qualquer tipo de neoplasia. Qualquer tipo. Em alguns casos, ela é praticamente patognomônica, como no caso dos carcinomas secretores de mama e de glândulas salivares. As fusões de NTRK acontecem em quase 100% desses casos. Porém, várias neoplasias muito comuns, como câncer de pulmão, de cólon, de mama, as fusões de NTRK podem acontecer em baixas taxas, em frequências muito baixas. Então, nesses casos, é recomendado que a testagem seja feita em todas as neoplasias metastáticas, em todos os casos de doença avançada, procurando as alterações raras. E alterações raras em oncologia de precisão são extremamente relevantes, porque para o paciente que você encontra aquela alteração, ela é 100% do tratamento que ele precisa. Ela guia 100%, você vai mudar drasticamente a forma como é feito o tratamento. Então, é assim que se faz a oncologia de precisão hoje. Então, o melhor momento para a testagem molecular ampla é ao diagnóstico de doença metastática. Esse é o conceito internacionalmente aceito. Não existe hoje indicação formal para testagem molecular ampla para os pacientes que não têm doença metastática, a não ser dentro de um estudo clínico
procurando um alvo específico para um tratamento, mas hoje o ideal é que se teste os pacientes antes de receber a primeira linha, ou seja, ao diagnóstico de doença metastática. Por que não se testa lá na frente? O problema de testar lá na frente é que você vai manipulando o tumor com outros tratamentos que podem tornar aquela neoplasia mais resistente a terapias que em uma primeira linha poderiam ser muito mais eficazes. Além disso, o paciente pode perder performance status, se tornar mais doente e não ter condições clínicas de receber o tratamento adequado lá na frente, numa terceira, quarta linha. Então, o momento ideal é ao diagnóstico de uma doença metastática. O futuro da oncologia de precisão caminha para diversas formas. Hoje nós vamos a cada vez mais ampliar o número de biomarcadores. E essa é uma questão relevante porque o número de tratamentos aumenta a cada mês, você tem novos tratamentos descobertos, a cada ano você tem uma lista de novas medicações ou indicações clínicas aprovadas pelas agências regulatórias mundialmente. Então você precisa ampliar o leque de alvos moleculares que vão ser testados. Hoje nós fazemos uso principalmente de testagem genética em DNA e RNA. Então, provavelmente no futuro nós vamos aprender um pouco mais, agora que o projeto do Genoma do Câncer vem começando a publicar os dados de genoma, nós estamos começando a entender um pouco mais da complexidade do genoma como um todo, alterações muito mais complexas do que o que nós sabíamos na era do sequenciamento genético exclusivo ou exônico exclusivo. Então nós temos hoje alterações muito complexas que causam, por exemplo, fusões que são relevantes para o tratamento. Essas alterações genômicas podem ter impacto na escolha do tratamento, tanto terapia-alvo, quanto imunoterapia, quanto outras terapias que estão surgindo ao longo do caminho. Um outro ponto importante que nós vamos avançar cada vez mais é na testagem seriada dos tumores. E para isso, a testagem, por exemplo, da biópsia líquida vai ser fundamental. A biópsia líquida vai permitir cada vez mais que o oncologista consiga acompanhar seriadamente a evolução genética do câncer e permitir com que ele escolha ao longo do tratamento as melhores opções de tratamento guiado. Então, a oncologia de precisão vai passar pela testagem molecular baseline, mas também a pesquisa molecular ao longo do tratamento. Um outro ponto relevante de ser citado é a questão da custo-efetividade do uso da oncologia de precisão. Então, é muito fácil você pensar, várias das terapias-alvo moleculares que nós usamos hoje em oncologia foram inicialmente aprovadas sem biomarcadores. Então, aquela história de usar a terapia-alvo sem conhecer o alvo. E várias delas tinham uma taxa de benefício, por exemplo, de 10%. O que quer dizer que você tem que tratar 10 pacientes para beneficiar 1. 9 pacientes estão sendo tratados de forma fútil, sem eficácia clínica, acrescentando possíveis toxicidades e ainda por cima atrasando o início de um tratamento mais adequado, que seja quimioterapia, que seja não fazer terapia-alvo. Mas o fato de você não conhecer o alvo te atrasa bastante. Então, a oncologia de precisão completa, como ela é feita hoje, utilizando a pesquisa molecular e guiando o tratamento de acordo com a testagem, isso traz de fato melhora na relação custo-efetividade, melhora na capacidade das populações, dos governos, dos planos de saúde de uma forma mais abrangente, financiarem os recursos mais novos que surgem na medicina. Então, a individualização do tratamento, a personalização do tratamento, e hoje dentro da oncologia de precisão, é o caminho que vai viabilizar a incorporação de novas tecnologias em saúde, especificamente aqui no cenário da oncologia.